Às vezes a gente só precisa reconhecer que alguma coisa não está certa. Para isso é necessário humildade, é necessário humanidade. E se tem algo que tem sido roubado de nós, é a nossa humanidade. Há pressões de todas as maneiras. Eu não sei se você consegue perceber que há pressões de pertencimentos incontáveis nos tempos de hoje. Desde o relógio que você usa, desde a roupa que você veste, desde o carro que você anda, desde os lugares que você frequenta. Agora a coisa mais comum é alguém dizendo: isso é rico, isso é pobre. Você já viu? Isso aqui é o que? Rico. Isso aqui é pobre. Ai, irmão, você se sente a pessoa mais pobre do mundo, porque parece que você errou em tudo. A praia, pobre. Aí o lugar que os ricos vão, irmão, você vai gastar a vida para chegar lá. Vai chegar lá, vai todo mundo te olhar assim. Então a gente não está só cansado por causa da vida, mas por causa das coisas que deixamos entrar na nossa vida. Hoje o que nós estamos vivendo é uma geração esgotada, uma geração que carrega pressões desnecessárias, que são a cada dia maiores e mais, injustas. Mas hoje eu tenho uma palavra para você, que está nesse vídeo agora talvez chorando sem saber o que está acontecendo, porque já começou a mensagem e você já está dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou bem. Parece que está todo mundo de TPM. Isso é um desabafo meu. Está todo mundo explodindo por qualquer coisa. Nós nunca tivemos tantas notícias de atrocidades, pessoas cometendo coisas absurdas, realidades absurdas sendo divulgadas, e a gente vai olhando e vai dizer: como que isso aconteceu? Bom, alguém não soube parar, alguém não conseguiu frear, alguém não soube ter sabedoria para reconhecer que precisava. O texto que eu quero ler com você está em Salmos número 42. Esse salmo, ele não é de Davi, é um outro salmista relatando o que eu vou dizer aqui. Mas talvez essa seja uma das palavras de um autodiagnóstico tão profundo que, de fato, a gente precisa disso aqui. Eu vou ler para você. Como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Quem é que já se apaixonou? Levante a mão. Você já teve a sensação de o ar não encher o pulmão o suficiente? E você fez assim você suspirou, já viveu isso? Bom, o salmista aqui está dizendo: a minha alma suspira pela tua presença. Eu vou dizer o que está acontecendo: eu perco o ar quando penso no Senhor. Muito obrigado pelo aleluia. Eu vou dizer o que isso significa. Alguém que já viveu uma vida extraordinária com Deus. Suspira porque algo se perdeu no caminho. Que saudade. É como se fosse uma perda irreparável de alguém que não consegue mais acessar de volta aquele lugar. E ele continua: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei, aparecerei diante de Deus. Quando terei o meu encontro novamente com Ele? O salmista está dizendo.
Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha o que ele está dizendo sobre ele. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu só consigo chorar. Enquanto eles continuamente dizem para mim: aonde está o teu Deus? O que aconteceu com a sua vida que você chegou nesse lugar? Aonde está o Deus que você falava? Aonde está o Deus seu? Aonde está? Ele está relatando a vida dele. Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Ele está dizendo: eu me lembro de quando eu tinha vida com Deus. Eu me lembro quando a minha vida com Deus era incrível. Eu me lembro quando eu tinha vida, relacionamento com Ele. Mas alguma coisa comigo aconteceu. Eu não estou bem, mas eu não sei explicar o que eu tenho. Eu já tive naquele lugar. Eu já vivi algo extraordinário, mas hoje meu alimento é lágrima. É o salmista dizendo. E aí ele fala com ele mesmo: por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus. Ai, muito obrigado, irmão, aleluia. Eu vou falar de novo. Ele está perguntando para a alma, mas a resposta que ele precisa, ele já está dando. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante, diz a palavra. Porque te abates, ó minha alma? Porque te espantas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. A fase vai passar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, maravilhoso. Aleluia. Eu quero declarar que essa palavra vai entrar nas casas certas, vai entrar nos celulares certos, na hora certa. Sabe, você não vai, esgotar-se a ponto de finalizar as coisas. Você vai ser restaurado por essa palavra. Você vai ser renovado por essa palavra. Eu quero que você entenda: Deus não despreza os cansados, Deus não abandona os oprimidos, Deus não desampara aqueles que querem parar. Eu preciso que você entenda. Hoje o Senhor está fazendo chegar a você uma ambulância de socorro. Oh, aleluia. Estou com vontade de começar a falar coisa aqui diferente, mas eu vou filmar a minha fé aqui. Eu vou guardar o meu coração para que essa palavra alcance todo mundo. Olha, eu estou com vontade de falar em línguas aqui, mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Escute. Só quem chegou nesse lugar da vida
de não conseguir segurar a voz, não conseguir segurar o que sente, não conseguir segurar o que pensa, não conseguir segurar o que fala, de perder o limite, de não se entender mais, de entrar numa crise interna, de olhar para dentro e dizer: quem sou eu agora? Eu não era essa pessoa, eu não sei quem está no controle, eu não sei. Sabe do que eu estou falando agora? É como o salmista se encontra. Por que te abates dentro de mim, minha alma? Por que você chegou nesse estágio? Por que você está nesse lugar? E aí eu preciso dizer o porquê chegamos nesse lugar. Porque não conseguimos parar. Porque ignoramos tudo. Porque ignoramos nossa humanidade. Porque começamos a acreditar que somos máquinas. Porque somos, tão cobrados, mas também colocamos cobranças sobre nós absurdas. E eu não estou falando de cobranças para ser melhor, ou não, eu estou falando sobre cobranças de resultados que são besteira. Nosso esgotamento na alma, ele prejudica tudo à nossa volta, porque a gente começa a tratar as pessoas que nós amamos de maneira errada. Nós começamos a perder relacionamentos que não poderiam ser perdidos. A gente começa a falar coisa que não era falar, e aí a gente só está sobrevivendo, esgotado, cansado, e aí tudo que a gente faz é ruim. Tudo que a gente faz parece que está dando errado. Nosso olhar muda sobre tudo. Nossa perspectiva se perde no caminho. Tudo parece grande demais. Tudo parece impossível. Tudo dói. Tudo gera lágrima. Tudo. Vou falar uma coisa para você. É a hora que o nosso semblante não esconde mais o que a gente sente. É onde o nosso sorriso se torna vazio e todo mundo começa a perceber que alguma coisa está errada, mas a gente ainda está dizendo que está tudo bem. A gente ainda está dizendo que está tudo certo. A gente ainda está dizendo que está sob controle. Você pergunta: você está bem? A pessoa diz: não, eu estou bem. Não, eu estou tudo certo, eu estou bem. Você ignora tudo e passa por cima de tudo. E eu vou te falar que essa é a fase da vida mais perigosa, porque é onde você já não age de maneira correta. É onde você perde limites, aonde você começa a quebrar pontes, aonde você não poderia quebrar pontes. Quantos casamentos acabam nesse período? Quantos filhos se revoltam nesse período? Quantas famílias evaporam nesse lugar, aonde você não soube parar e reconhecer que precisava, do Senhor. Aonde você não conseguiu parar e tomar uma decisão coerente para resolver aquilo que é a sua vida de verdade, por causa de prioridades que você colocou e te colocaram nesse poço. Eu vou falar uma coisa para você que eu não queria ter que falar agora, mas eu vivi algo que me colocou debaixo de uma pressão tão grande, tão absurda. Decisões que eu tomei para viver aquilo que achava que estava agradando o Senhor. E no meu momento de maior esgotamento, eu disse para Deus que eu estava fazendo tudo para Ele. E Ele falou para mim que nunca havia me pedido nada daquilo. Eu falei: como assim? O Senhor não pediu nada para mim. Como assim? Eu não estou entendendo. O Senhor está falando isso comigo agora. Ele falou: não, eu não pedi nada disso. Quando o que você faz para Ele troca o relacionamento que você tinha, quando o que você pensa que é bom, mas rouba de você o principal, você começou a perder naquele momento. Eu estava com tantos troféus para mostrar para o Senhor, e Deus não queria ver nenhum dos meus troféus. Deus só queria que voltasse o menino do começo na presença dele,
Eu estava com tanta história boa para contar para ele. Ele só estava com saudade de quando eu sentava para fazer pergunta e não para contar as minhas histórias. O esgotamento, ele é silencioso. O cansaço, ele é uma escolha. A gente vai fazendo e vai comemorando, mas esquecendo de parar às vezes quando é necessário. Quando foi a última vez que você conseguiu ficar 24 horas sem o telefone? Quando foi a última vez que você teve uma conversa sem interrupções? Quando foi a última vez que você assistiu um filme sem pegar o telefone na mão? Quando foi a última vez que você foi ao banheiro sem mexer no telefone? Quando foi a última vez que você conseguiu ter uma conversa longa sem interrupções com a pessoa que mora com você na sua casa? Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e esqueceu do horário? Quando foi a última vez que você parou para cuidar da sua alma? Quando foi a última vez que você abriu o coração para o Senhor e falou tudo o que você estava sentindo? Quando foi? Porque o esgotamento, ele não vem no auge somente, ou perdão, no vale. Ele também vem no auge. Ele vem quando você está vivendo uma fase extraordinária, mas não consegue parar, não consegue descansar. Isso aqui parece tolo, parece terapêutico, mas na verdade é uma cobrança de Deus para nós. Quando você vê lá no Éden, Deus dizendo que o homem precisava de um dia de descanso, Deus não estava falando apenas de um dia, Deus estava falando de uma rotina de alguém que precisa frear para continuar e ter longevidade nos seus sonhos, nos seus planos, na sua casa. As famílias que são sacrificadas todos os dias, não é porque alguém não trabalhou o suficiente, é porque alguém trabalhou demais e esqueceu da prioridade. É doido que a gente se encontra às vezes num lugar de profundo desespero e não sabe como resolver, sendo que a coisa mais simples é parar. É saber a hora de parar. Eu acho interessante quando a gente lembra, por exemplo, de Elias. Elias está vivendo o auge da sua vida com Deus, está derrotando profetas de Baal e de Azerá, está fazendo fogo cair no Monte Carmelo, mas quando desce do monte, ele é um coitado. Ele teve a maior vitória da vida dele, mas está tão arrasado por uma expectativa que foi frustrada, que ele se perde dentro dele, deseja a própria morte, quer encerrar tudo o que viveu, não aguenta a pressão de um bilhete. Eu sei que você já ouviu sobre isso, mas eu quero que você entenda como é que você chega nesse lugar depois de uma grande vitória. Como é que você chega nesse lugar depois de uma pequena derrota ou de um acúmulo de coisas que não aconteceram? Simples, porque você não conseguiu parar. Você sabia o que precisava, você tem tudo o que precisa de conhecimento da palavra de Deus, mas você não consegue, porque você está escravizado por algo que você colocou sobre você. Eu quero que você compreenda, tenha grandes projetos, mas depois de todo grande projeto tenha uma pausa. Você não é uma máquina, você não é uma máquina, você é um ser humano, e a sua humanidade não pode ser ignorada. Deus às vezes não quer que você vá mais longe, às vezes o que Deus quer é que você pare um pouco e fique calado, ouça, descanse, permaneça, resgate as coisas do começo, lembre quando não havia nada sobre você, e é isso às vezes que Deus precisa para curar o seu coração por completo. Eu confesso para você que isso aqui para mim é uma luta, porque se a gente não cuidar, a gente se escraviza sozinho. A gente não consegue parar, a gente não consegue desconectar. Aí vem uma doença e a gente tem que parar. Aí vem uma enfermidade e a gente precisa parar. Se não fosse a enfermidade, você não ia parar. Então é doido, mas às vezes a gente parece que está precisando de uma luta maior para a gente poder parar e rever algumas coisas. Eu confesso para você que eu relutei com essa palavra, sabe? Falei, Deus, eu não sei se é a hora de falar sobre isso. O ano acabou de começar.
Não sei se essa é a realidade que o Senhor me fez ver, que tem gente que não para há mais de anos, que não consegue descansar a mente, que não consegue parar e confiar no Senhor, que não consegue, sabe, de verdade viver a fé que diz viver. Você está carregando tudo nos seus ombros, você está carregando tudo nas suas costas, todas as responsabilidades você está colocando sobre você. Sua família está nas suas costas, seu trabalho está nas suas costas, seus filhos estão nas suas costas, está tudo sobre você. E é por isso que você está tão cansado, e é por isso que você está com esse semblante caído. Não é porque você deveria, não, é porque você colocou nas suas costas coisas que deveriam ter colocado na presença de Deus, coisas que você deveria deixar na mão do Senhor. Você está levantando esse peso sozinho, você está cansado porque escolheu levantar sozinho, mas eu tenho uma notícia para você: o que você está carregando sozinho, você pode dividir com o Senhor. Aliás, tem coisas que você não vai nem dividir, você só vai colocar na presença dEle, vai deixar na mão dEle e vai descansar novamente, vai desfrutar novamente. Ei, lindo, você não foi feito para carregar tudo o que está carregando sozinho. Deus está dizendo para você: vem até onde eu estou, coloca sobre mim aquilo que você está carregando e deixa eu ajudar você. Você não precisa cansar do jeito que está cansando, sabendo que existe um Deus que quer dividir a carga sua, que quer carregar aquilo que você está carregando. Então está na hora de você soltar os fardos e dizer: Deus, eu não consigo sozinho. E quando você declara e confessa que não é possível sozinho, o peso que estava sobre você agora está sobre Ele. Olha, eu vou dizer para você que todas as vezes que alguma coisa trava na minha vida, eu preciso fazer uma coisa: preciso jejuar e orar. Quando eu oro e jejuo, estou dando um sinal, estou dizendo para Deus algo e para minha alma: isso aqui não é sua responsabilidade. Quando eu oro e jejuo, eu estou dizendo para mim: você não precisa carregar isso aqui sozinho. Isso aqui Deus vai fazer. Deus é o único que pode. Se Ele não quiser, é outra coisa. Mas se tem alguém que pode, é Ele. Então esse peso eu não vou carregar. Aí, quando você ora, quando você jejua, automaticamente a sua alma entra no estágio de repouso. Sabe, é transferir o peso, é exatamente isso. Você está cansado por causa de quê? Por causa do seu casamento que não resolve? Então para de lutar sozinho. Coloca isso na mão de Deus e diz: Senhor, faz o que o Senhor pode fazer, que eu vou confiar e descansar no Senhor. Eu não vou lutar essa batalha sozinha. Você está cansado porque o emprego que você quer ainda não chegou. Então, ó Deus, está aqui na tua mão. Eu não vou mais colocar a minha vida, meu coração, minhas angústias nisso. Agora está na sua mão. Eu preciso confiar, senão eu não vou suportar a espera. O que você precisa? Simples. Tudo aquilo que te pesa, coloque na mão do Senhor. Tudo aquilo que te angustia, tira de dentro de você e coloca na mão dele. Lembre-se, tem coisas que mesmo que você seja um gênio, você não resolve sozinho. Se Deus não colocar a mão, não vai para frente. Preciso dizer para você que Elias estava dentro daquela caverna desejando a morte, e Deus entrou naquela caverna como se fosse uma brisa suave. Trouxe pão, alimentou ele primeiro, porque sabe, às vezes o que a gente precisa é só disso mesmo: parar
ser acalmado pelo Senhor, ser alimentado por Ele para seguir a caminhada. Lembre-se, às vezes Deus quer que você siga, às vezes Deus quer que você pare. Em alguns momentos Deus quer que você avance, mas há outros momentos que Deus quer que você fique só em silêncio, que você desfrute da presença dEle, descanse a sua mente, descanse a sua alma, porque a palavra de Deus quer que você, com o seu coração quebrantado, seja consolado pelo Espírito Santo de Deus, curado pela presença do Senhor. Então não acredite que no seu ativismo você vai vencer. Às vezes você só precisa parar mesmo. A loucura da vida é entender que a cura, quando você para, e parar não é desistência, parar é pausa para ser curado e continuar para ir longe. Deus quer que você vá longe, mas hoje às vezes o que Deus quer é que você fique parado no lugar que você está e permita ser curado pela presença dEle, permita ser curado pela glória dEle. Eu vou te falar, meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu amo ver eles bem, mas às vezes eu amo ver eles quietinhos. Você pegou? Às vezes eu amo eles correndo, mas às vezes eu fico pelo amor de Deus, para um pouco, porque eu estou vendo que vai dar ruim. Eu estou vendo que eles vão cair, e toda vez que eles caem eu posso dizer no final: eu avisei, eu sabia desde o começo que isso não ia dar certo. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu te avisei desde o começo que isso não ia dar certo. Você gastou energia demais e não precisava, você lutou demais e não devia. Eu só queria que você tivesse descansado e confiado em mim. Essa batalha era para Deus lutar e você está lutando sozinho. Essa guerra era para Ele lutar e você está tentando vencer sozinho. Então solta as armas, solta as armaduras e diga: Deus, então é com você, e agora pode descansar nele. Tenha certeza que Ele fará o milagre completo. Deus não precisa da sua ajuda para fazer o que precisa. Deus não precisa do teu toquezinho de gênio para completar o milagre que é necessário. Então às vezes é só parar e deixar Ele fazer, é só descansar e desfrutar do que Ele está fazendo, é só parar e assistir. Deus quer que você assista. Fala pro irmãozinho do lado: para. Você está lutando demais e não precisa. Você está se batendo demais e não precisa. Não, relaxa. Quando você entra nesse lugar, você descansa. Então agora eu preciso voltar à palavra que eu disse no começo. Deus está nos convidando para visitar o spa dele. Não, você não tem que celebrar. Eu vou falar de novo. Você está recebendo um convite e Deus está te chamando para o spa. Deus está chamando você para descansar nele de verdade. Deus está convidando você para confiar nele de verdade. Deus está convidando você para fechar os olhos e confiar que Ele está cuidando do seu futuro, que Ele está cuidando da sua casa, que Ele está cuidando da sua vida, que Ele está cuidando da sua família, que Ele está cuidando do seu destino, e que você não precisa lutar da maneira que está lutando, correr da maneira que você está correndo. Ele está convidando você para descansar. Ele está convidando você para desfrutar da presença dEle. E enquanto você descansa nele, Ele age por você. Enquanto você desfruta da presença dEle, Ele vai aonde você não pode, Ele toca aonde você não toca, Ele age aonde você não tem poder para agir. Então o que só precisa é descansar. Vá para o spa, vá para a presença dEle. Diga: Deus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor. Aleluia. E aí?
Eu preciso terminar, eu estou empolgado. Meu Deus. Posso ler algo para você? Obrigado, irmão, pelo apoio. Só você falou sim, mas eu vou ler igual. O que acontece para aqueles que correm para os braços do Senhor e descansam? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Sua casa não será atingida, a sua família não será atingida, a sua casa não será paralisada. Portanto, corre para esse lugar, corre para a presença dele e descansa nele. Ei, descansa nele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Jesus, eu não quero me cansar mais nem um dia. O Senhor está me chamando para este lugar de descanso, de renovo, aonde não há dor, ou aonde a dor é sarada pela tua presença, aonde nós podemos descansar e confiar. Não andaremos cansados mais nenhum dia, repousaremos na tua presença, descansaremos no Senhor e veremos o teu agir. Senhor, nos leva ao repouso que precisamos, ao descanso que, mesmo não merecendo, o Senhor tem à disposição para nós. Em nome de Jesus, nos resgata, Pai. Precisamos do Senhor mais do que imaginávamos. Em nome de Jesus.